Vamos falar de PEC de transição? Vamos falar de PEC de transição. Eu estou muito orgulhoso, porque o nosso vídeo ontem aqui, falando da questão orçamentária e essa coisa toda, está lá com os senadores, com recomendação das pessoas que estão. Estou falando, não é da turma da transição, não. Estou falando do Senado mesmo. Fala, olha, ouve isso aqui é importante, né? Então é isso, né, Bob Furuia? Estamos ali, alguns gostam, outros não. Né? Alguns falam, nossa, que bom. Ah, esse retardado, esse reinado. É assim mesmo. Né? A vida é assim. O importante é que está lá. Assistindo. Né? O importante é que está lá. Né? Nós não fazemos vídeos aqui para incitar golpistas. Fazemos aqui vídeos para excitar a democracia. Nós gostamos, Bob Furuia, de uma democracia excitada. Adoro. E exercitada. Né? Ali, com vigor, com energia. Vamos falar da PEC da transição. Tinha uma expectativa, Reinaldo, pelo anúncio hoje de algum texto da PEC da transição. Até agora, no entanto, nada saiu, as negociações seguem em Brasília. A ideia seria não adotar as propostas alternativas apresentadas ontem pelos senadores Tasso Gereissati e Alessandro Vieira, sobre as quais a gente falou ontem. No lugar disso, a equipe estaria negociando o tempo que o Bolsa Família ficaria de fora do teto. Em vez de 4 anos, 2 anos, e a adoção de uma nova âncora fiscal. O texto deixaria um espaço para isso, para um projeto de lei complementar que seria aprovado até o fim do primeiro semestre do ano que vem. E a nova âncora, Reinaldo, pode ser o teto da dívida, algo que você já trouxe e explicou aqui para a gente. Isso, e aí, olha aqui, esse negócio, eu acho realmente, eu acho de um topete, assim, você vai e apresenta uma PEC e você simplesmente ignora que na PEC que está apresentando tem uma promessa do presidente eleito. Entende? Depois de tudo que aconteceu, assim, querendo fazer mágica. O Barbosa, Nelson Barbosa, né, tem ele falou com a Miriam Leitão, né, com a jornalista Miriam Leitão, e tem uma coisa ali, e já tinha, e tá no Globo também, né, ele fez uma conta muito interessante. Vamos para 6, depois a gente volta. Presta atenção nisso aqui, olha só, vai. O ex-ministro da Fazenda e do Planejamento afirmou que expandir os gastos em até 136 bilhões de reais no ano que vem não significaria um aumento de despesas na proporção do PIB em relação ao nível deste ano, de 2022. A comparação com o PIB é um indicador usado como referência para o nível de gastos. O economista afirmou que, de acordo com o relatório de orçamento mais recente divulgado para esse ano, o governo Bolsonaro deve gastar o equivalente a 19% do PIB em 2022. Para 2023, a proposta de orçamento que tramita no Congresso, enviada pelo governo Bolsonaro em agosto, prevê um percentual significativamente menor, de 17,6% do PIB. E aí, o que ele explica? Ele diz o seguinte: o que isso significa? Significa que, se você adicionar até 136 bilhões do orçamento do ano que vem, não será uma expansão fiscal. Se você adicionar até 136 bilhões no orçamento do ano que vem de gastos, o gasto do ano que vem será igual ao efetivamente feito nesse último ano pelo governo Bolsonaro. Em relação ao PIB. Agora, lembrando sempre, né, que há as áreas que eles dilapidaram, que estão destruídas. Então, por exemplo, merenda escolar está aí. Hoje o TCU está falando, não, quero explicações. Cadê a grana da merenda? Por que não tem? Tem o topete de cortar 1,2 bilhão do farmácia popular. O governo enlouqueceu. Né? Aí, a Miriam Leitão explica, vem da coluna dela agora sim, como que vai fazer essa PEC da transição. Vocês já tocaram no assunto aí, mas nós vamos especificar, detalhar. Vamos lá. Sim, o ex-ministro Luiz Mercadante explicou hoje como vai ser feito aquilo que foi antecipado pelo vice-eleito Geraldo Alckmin nessa entrevista, em que ele falou de desconstitucionalizar o teto de gastos. A novidade é a forma como ela vai ser feita. Na PEC da transição, vão reinserir um mecanismo de revisão do teto de gastos por uma lei complementar. O Mercadante explicou que a emenda 95, aquela que criou o teto de gastos,
tinha essa previsão de revisão por lei complementar, mas só a partir de 2026. Só que na PEC dos precatórios, o atual governo, o governo Bolsonaro, retirou essa previsão legal. E ele pergunta, qual a vantagem de fazer essa reforma, dessa forma, essa mudança, essa revisão? Na mesma PEC de transição, eles vão garantir os recursos para agora e já vão abrir o caminho para a revisão da âncora fiscal. Assim sendo, eles queimam menos capital político, porque na mesma PEC abrem a discussão para fazer por lei complementar que exige menos votos. Porque a lei complementar ela pode ser aprovada por maioria absoluta, metade mais um. Uma PEC tem que ser 3/5. É mais gente. E outra coisa, vocês se lembram que o cálculo para corrigir gastos era de julho de um ano a junho do ano seguinte, certo? Você lembra disso? Lembro. Era esse o intervalo. Aí o governo falou, Bob Furu, a inflação está altíssima, vamos aproveitar e vamos fazer de janeiro a dezembro. Só que para fazer isso, eles precisaram mudar o texto e, portanto, tirar a correção do teto só em 2026. Portanto, ele pode ser corrigido já. Foi arranjo deste governo. Não é? Agora, precisa fazer frente às despesas. O governo tem de funcionar. Sim, é preciso aumentar investimentos. É ridículo um país ter que se virar com 22 bilhões de investimentos. Pouco mais de 0,2% do PIB. Vocês estão de brincadeira. De investimento público, né? Claro. Vamos para 5. O Lira diz que está colaborando. Tá indo aí. Tamo na conversa, vai. É isso, um dos principais articuladores do governo eleito no Congresso, o deputado Zé Guimarães, do PT do Ceará, disse que a oposição está afinada com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na votação da PEC da transição. Guimarães e outros líderes se reuniram com Lira hoje de manhã na residência oficial dele, do presidente da Câmara. Lembrando que a proposta tramita primeiro no Senado e depois vai para a Câmara. Por se tratar de uma PEC, a gente já explicou isso aqui, o texto precisa ser aprovado por 3/5 das duas casas, em 2 votações cada. Vice-eleito Geraldo Alckmin já está em Brasília, participa das negociações nos bastidores. Presidente eleito Lula deve chegar amanhã à capital do país. Sabe o que eles estão realmente furiosos? Isso aqui é uma leitura minha, não estou dizendo que ninguém me falou que é assim, não sei. Eu não acho que em nenhum momento, se eu sou um negociador, né? E olha que eu não sou Lula, hein? Eu não sou Lula, companheiro. Mas eu acho que em nenhum momento o Lula falou assim, vou pedir 198 bilhões e vou me dar. Assim, numa nice. Entendeu? Sim. Digamos assim, para esse furo do teto, já que o Bolsonaro furou o teto os 4 anos, o Lula, digamos que ele pediu pelo teto, mas de outro jeito. Mas eu vou pedir 198. O Nelson Barbosa está falando com 136 bilhões, nem aumento da dívida há em relação ao PIB. Nem isso. Porque simplesmente estamos atualizando, estamos usando o mesmo percentual que o Bolsonaro usou. Não é? Então, é claro, me parece, que o PT fez um pedido amplo, sabendo que alguma coisa ali não vai acontecer. Agora, o que não podia acontecer era a ridicularia de achar que esse governo tinha de ficar de pires na mão, o novo governo ficar de pires na mão, Bob Furu, implorando para ter dinheiro para pagar os R$600 de Bolsa Família, quando o Bolsonaro aumentou para 600 as vésperas da eleição e garantiu que ele continuaria e não deixou dinheiro lá. Não deixou. Quando ele prometeu o salário mínimo de 1.400 e não deixou dinheiro lá. Quando ele resolveu praticamente extinguir o Fundo Nacional de Tecnologia. Sem dinheiro. Farmácia Popular, um corte brutal.
Bolsa Minha Casa Minha Vida, 34 milhões. Vocês estão de brincadeira? E queria o quê? E aí, você falou, vamos fazer 4 anos para não ficar ano a ano com o pires na mão. Estabelecer uma negociação com o Congresso. É isso. Gente hábil faz assim.